boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos, estamos transmitindo simultaneamente nas redes sociais, você nos vê pelo Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa. Vai o número do WhatsApp, 973350038, 973350038. E durante as suas interações nas redes sociais, não se esqueça, hein? Marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, sempre às quartas-feiras por aqui, o nosso assunto, as nossas conversas voltadas para a saúde, para o bem-estar, para o comportamento. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados para essa análise dos nossos temas. Dr. Maurício Bruschini Rodrigues Neto, urologista, presente com a gente. Seja bem-vindo, Dr. Maurício, mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado novamente. Muito obrigado pela presença. Seguindo aqui com a apresentação, Fernanda Cortes, doutora Fernanda Cortes, médica ortomolecular, nutróloga, sócia e cofundadora da Clínica SEV. Tudo bem, doutora Fernanda? Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada. Também conosco, Reginaldo Carlota, jornalista, escritor. Reginaldo é diretor do tabloide Notícia Popular, na cidade de Itu, interior de São Paulo. Tudo bem, Reginaldo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade aí de participar do seu programa. Tamo junto. Obrigado pela presença. Olha, também estará conosco daqui a pouquinho a psicóloga Mônica Machado. Ela ainda não está conectada aqui na nossa sala de videoconferência, então logo ela esteja aqui, a gente também inicia a nossa conversa com ela. Nosso primeiro assunto, 12:03, um grupo de empresários, liderados por Luísa Trajano, lançou uma campanha para facilitar a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Com apoio do Grupo Mulheres do Brasil, o movimento intitulado Unidos pela Vacina pretende possibilitar a imunização de todos os brasileiros até o mês de setembro. Esse grupo quer criar ou quer atuar em diversas frentes, facilitando a aquisição de insumos, como seringas e agulhas, e também apoiando a fabricação dos imunizantes. E, ao contrário das empresas que planejavam comprar as vacinas para os seus funcionários e clínicas particulares, o Unidos pela Vacina garante que todo o processo será gratuito e por meio do SUS. Reginaldo Carlota, eu começo com você sobre esse tema, o seu olhar a respeito disso. A Luísa Trajano, que é a dona do Magazine, da Magazine Luiza, ela destaca que esse movimento não tem cunho político, não foi criado para apontar culpados. Ela destaca que é possível, com esse grupo, agilizar todo um trabalho por meio com o uso das influências que todas essas empresas do grupo têm mundo afora, com sede em diversos países. Como é que você avalia o apoio desse grupo para realmente fazer com que a gente tenha mais vacinas no menor tempo possível? Ô, Mauro, vamos lá. Essa questão, né, da pandemia aí do Covid, antes de ser de uma crise de saúde, ela também acabou virando no Brasil, diferentemente, né, dos outros países, ela acabou virando uma crise política, né? Hoje nós temos um Brasil aí dividido, com um governador de São Paulo com uma postura e o presidente do Brasil com outra postura. Então, nessa, a própria população hoje brasileira ficou dividida. Por exemplo, na minha casa, moram eu e minha mulher. Eu quero tomar vacina e minha mulher não quer, entendeu? Assim, minha mulher acha que, poxa, se eu tomar essa vacina aí, como diz o presidente, eu vou virar um jacaré, né? Ela disse até brincando. Então, assim, no trabalho dela também as pessoas estão divididas. Olha, uns falam que querem tomar, outros não querem. Por conta dessa questão aí política, que inflacionam números, né, 24 horas, uma hora está morrendo 30 mil, outra hora está morrendo 100 mil, outra hora está morrendo 200 mil. Então, a população acaba não sabendo direito o que pensar, o que está refém também dessa crise política. Então, iniciativas aí, como a da Luísa Trajano, da Magalu, é muito bem-vinda, entendeu? Porque, assim, eu acho que qualquer ajuda, qualquer apoio vindo hoje da iniciativa privada, que não tem vínculo nenhum com a política, como você mesmo mencionou aí, tem muito mais credibilidade
do que os governos ficam falando, entendeu? Os governos estão pensando agora na próxima reeleição aí de 2022. Já uma Magalu da vida não tem interesse nenhum político. Então, assim, esse tipo de iniciativa privada aí para combater o Covid é muito bem-vinda mesmo. E o ideal é que outros empresários, outros empreendedores aí do Brasil sigam o exemplo dela e façam essa vacina vir para o país, se possível, de graça, né? Eu sei que tem custo, mas, assim, o custo maior é as pessoas estarem morrendo e não poderem trabalhar, entendeu? O país cair nessa crise aí que está e não está conseguindo sair. Então, assim, que outros empresários aí sigam o exemplo da Luísa Trajano e tragam mais vacinas para o Brasil e vão ter muito mais credibilidade do que os políticos aí. Como eu disse, os políticos é jogos de interesse. Um não quer vacinar e o outro quer que tome a vacina. Já uma Magazine Luiza, como eu disse aí, o interesse dela não é político, então tem muito mais credibilidade e acho que essa iniciativa é muito bem-vinda para o país. E que outros empresários sigam o exemplo dela. Acho que não tem ninguém mais interessado do que os próprios empresários na recuperação econômica do país. Sim. E, claro, na proteção da saúde das pessoas. Afinal, a economia é feita de gente, é feita de pessoas com saúde. Pegando esse raciocínio do Reginaldo Carlota, do doutor Maurício, de que houve toda essa politização e que levou a essa divisão, ele deu exemplo na própria casa dele, entre ele e a mulher, os empresários têm condições de unir aquilo que a política dividiu, sendo que a política está aqui para o bem-estar comum e não o contrário? Na verdade, os políticos acabam criando polêmica pensando no interesse próprio, né? Os empresários, teoricamente, eu achei errado eles tentarem comprar para os funcionários dele e depois distribuir uma parte, então essa iniciativa que vai fornecer as vacinas para o SUS vai ser mais justa e vai distribuir para todo mundo. E nessa hora entra os profissionais de saúde, que eles precisam divulgar e fortalecer a necessidade que todo mundo tem de tomar vacina. Então, todo paciente que eu atendo, eu pergunto se vai tomar vacina, não vai, se ele não vai tomar, eu pergunto por quê. E você tem que ter um papel ativo, esclarecendo, tirando dúvidas, porque tem muita gente com medo de tomar vacina por causa de toda essa polêmica. Então, todos os profissionais de saúde devem esclarecer as dúvidas para todo mundo e falar que é importante tomar vacina, porque se não tiver 70% da população vacinada, a gente não vai voltar ao nosso normal, que talvez demore mais ainda, mas pelo menos vai cair o número de infectados, a economia vai se restabelecer e nós vamos sair dessa crise econômica que está cada vez pior. Agora, então, o que é que diz esse seu termômetro no seu consultório? Quando você pergunta para os seus pacientes se pretendem tomar a vacina ou não, entre aqueles que não querem tomar a vacina, quais são as alegações? Falam que não sabe se a vacina é boa, se os trabalhos foram verdadeiros. Não, eu falo, não, todos os trabalhos, são estudos científicos, a Anvisa checou tudo, são pessoas sérias, então essa é a dúvida quanto à validade, se veio da China, aquelas coisas mais populares que todo mundo está falando, mas isso, eu diria que 80% dos pacientes já querem tomar vacina, 10%, 20% não querem, mas se eles forem convencidos e forem explicados, vai ser feito. Lógico que tem os radicais que nunca tomaram nenhuma vacina, isso daí já é um pouco mais complexo, mas em relação à vacina da Covid, o esclarecimento é importante para a gente poder ajudar a disseminar a vacina pela sociedade para a gente poder voltar ao normal. Doutora Fernanda Cortes, o seu olhar sobre essa questão, os empresários terão condições de unir aquilo que a política não foi capaz? Eu acho que sim, eu concordo. Eu vejo aqui muito pelos meus pacientes, o que falta de verdade é informação. Então, eu sempre pergunto também, vai tomar vacina, não vai? A maioria está disposto, mas eu acho que os que falam não é muito por falta de informação, de estudo, de efeito colateral, da importância, da necessidade da vacina para a gente sair desse processo todo, não gerar uma crise ainda maior no país, né, devido ao viés político, enfim, falta informação de fato sobre a importância e a necessidade da vacina, que todo mundo tem que se vacinar. E o que é que diz o termômetro? O mesmo questionamento que eu fiz para o doutor Maurício. O seu termômetro aí, nessa pesquisa aí com seus pacientes, quais são as principais dúvidas deles em relação à vacina? As principais dúvidas, principalmente de efeito colateral, o que pode causar no organismo a longo prazo, sobre estudo, se foi feito um estudo correto, se é benéfico, se não. Muita gente fala que não sabe, mas vem da China, mas não vem, qual vacina vai tomar?
mas eu acho que realmente falta informação e ser falado de verdade da importância da vacinação do país. Muito bem, 12:11, você acompanha o programa Gente que Fala, a Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Hoje, quarta-feira, dia de falar de saúde, de bem-estar, de comportamento por aqui. Eu já vejo a psicóloga Mônica Machado aqui na nossa tela, da nossa sala de videoconferência. Vou apresentá-la para o nosso público agora. Tudo bem, Mônica Machado? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Nós já iniciamos a nossa conversa aqui, estamos falando sobre esse grupo de empresários liderados pela Luísa Trajano, da Magalu, Magazine Luiza, nessa campanha para facilitar a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. E pegamos aqui o seguinte viés dessa questão. Se os empresários terão se vão vencer nessa possibilidade de unir aquilo que a política não foi capaz de unir em razão da politização dessa história toda de vacina. Qual que é o seu olhar sobre esse tema? Não acredito que é uma ajuda, né, que os empresários estão fazendo para a cidadania, né? Então, na verdade, o sistema que teria que ter essa responsabilidade, uma ajuda, não sei, ela motiva, né, até as pessoas a terem mais consciência que precisam ser vacinados, mas eu não acredito que isso vá fazer com que as pessoas se sintam seguros, né, porque quem cuida da sociedade é o sistema, na verdade, os governantes. Então, isso não está tendo, né? Então, já não tem a segurança de uma vacina que tenha eficácia, né? Não tem a segurança de que a vacina vá fazer com que as pessoas não peguem a doença. Então, meio que a sociedade está ainda insegura, né? Então, acredito que a ajuda é sempre bem-vinda, mas não vai ser uma resolução de um problema que temos. 12:13, vamos seguindo aqui para o nosso próximo tema. Reginaldo, vamos falar sobre o seu livro-reportagem, O Matador de Crianças, lançado em 2011, que estará nas telas de cinema dos Estados Unidos muito em breve. A obra é resultado de um trabalho de jornalismo investigativo seu, né, conduzido por você, a respeito do serial killer Laerte Patrocínio Orpinelli, conhecido como o Monstro de Rio Claro, que admitiu raptar, estuprar e assassinar mais de 100 crianças no interior de São Paulo durante 3 décadas, 70, 80 e 90. A obra serviu já como roteiro dos episódios O Monstro de Rio Claro, da série Instinto Assassino, do Discovery Channel, e da série Investigação Criminal da Netflix. E ambos os documentários já foram exibidos em mais de 100 países e contaram com a sua participação como convidado especial. Reginaldo, é um triste episódio policial das páginas policiais brasileiras ao longo daqueles anos todos. Como é que você decidiu, vamos voltar um pouquinho no tempo, como é que você decidiu investigar e como é que foi esse trabalho de investigação para a elaboração dessa obra que está prestes a entrar nas telas do cinema nos Estados Unidos? Vamos lá, Mauro. Na verdade, esse caso Orpinelli, eu costumo falar que estragou, de certa forma, né? Destruiu minha vida, de certa forma. Eu tinha 10 anos, Mauro, em 1984. Aqui na cidade de Itu, 2 meninas foram assassinadas em 1984, brutalmente. Uma foi em março de 1984 e a outra em setembro de 84. As duas no ano de 84. E eram 2 garotinhas, uma de 9 anos e uma de 10 anos. Uma chamava Silvia e a outra Isabel. E as duas foram encontradas, né, no meio do mato, estranguladas, violentadas, aquela monstruosidade toda. E eu estudava com o irmão de uma das garotinhas. E eu lembro que esse menino chegou chorando na escola, chegou muito triste lá. E a professora falou, olha, ele está desse jeito porque uma das menininhas lá que morreram, que mataram, né, que o estuprador pegou, era a irmãzinha dele. Então, assim, eu fiquei muito revoltado com esse caso, fiquei muito abalado, né, como toda criança da época, até porque os casos não foram resolvidos pela polícia. E eu jurei, eu fiz uma promessa quando eu era criança, eu falei assim, olha, se a polícia não pegar esse cara, quando eu crescer, eu vou atrás dele. Só que eu fiquei obcecado pelo caso. Aí, com 10, 11 anos mesmo, eu já comecei a ler sobre crimes. Eu tenho uma biblioteca, né, aqui no meu estúdio. Eu já li, acho que uns 4, 5 mil livros aí nos últimos 30 anos.
E, assim, eu cresci obcecado por esse cara. Então, eu comecei a ler tudo sobre crime. Mais tarde, eu comecei a estudar sobre serial killers. E, fatalmente, acabei me tornando, né, repórter policial. E, quando eu tinha mais ou menos aí uns 20 e poucos anos, eu descobri que esse cara não tinha sido preso ainda, porque eu comecei a pesquisar todos os jornais da época desse crime, de 84, e jornais da região também, do interior de São Paulo, principalmente na região norte do estado. E o que eu descobri, Mauro? Eu descobri que os crimes, igual aconteceram em 84, continuaram a ocorrer durante a década de 80 e durante a década de 90, entendeu? E sempre tinha algo em comum. Todas as crianças eram vítimas entre 8 ou 10 anos de idade, a maioria meninas, e todas eram padrão. Todas eram encontradas ou estranguladas ou com a cabeça quebrada. E aí eu comecei a perceber que além desse padrão, tinha uma coincidência. Eu comecei a investigar esses casos, comecei a ir em várias cidades do interior de São Paulo, onde tinham ocorrido os crimes. Eu comecei a ir em cenas de crimes, falar com testemunhas, pessoas que conheciam as vítimas. E o que tinha em comum, Mauro? Eu descobri que sempre, quase sempre, um andarilho esquisitão, que as pessoas descreviam como um andarilho esquisitão, que parecia um alemãozão, era visto nesses lugares. Tinha sido visto antes ou depois. E eu pus na cabeça que existia um serial killer matando essas crianças, né? Já desde a década de 80. E eu procurei as autoridades locais, até na época da minha cidade, e ninguém deu moral. Falou, não, isso aí é coisa de Hollywood, isso aí é coisa de cinema americano, não existe serial killer. E eu comecei a investigar esses crimes por conta própria, fiz um retrato falado, baseado nas descrições, e de tanto ter lido sobre o assunto, comecei a traçar um perfil do assassino, e acabei descobrindo que esse serial killer, o Laerte Patrocínio Orpinelli, realmente existia, e era ele por trás de todas essas mortes, só que eu não sabia ainda quem ele era. Só que em janeiro de 2000, ele acabou sendo preso pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Claro, graças ao empenho da delegada Sueli Isler, né, que comandou toda a captura desse assassino. Eu estava obcecado também a pegar esse cara, mas a Polícia de Rio Claro, graças a Deus, acabou pegando antes, entendeu? E quando ele foi preso, Mauro, ele admitiu ter estuprado e matado mais de 100 crianças. E ele conta que começou a matar em 1970. O primeiro crime dele, provavelmente, foi o assassinato da garotinha Mara Lúcia, lá de Bauru. Porque o Orpinelli conta que ele queria matar, ele sempre quis matar. Mas ele segurou a sua vontade até os 18 anos. E aos 18 anos, ele estava na cidade de Bauru. Isso foi em 1970, e foi em 1970 que aconteceu esse assassinato brutal da garotinha Mara Lúcia. E ele lembrou, quando ele viu a foto dela, ele falou, acho que eu peguei na mão dessa garotinha aí, foi ela que eu matei também, foi o meu primeiro caso. E esse Orpinelli, vou resumir a história dele para você aí. Ele era uma criança que não conseguia aprender, tinha muita dificuldade no aprendizado, e a mãe dele batia muito nele, sofria muito maus tratos, né, na infância. Eu costumo falar, né, que tenho dó da criança que ele foi, mas detesto o monstro que ele se tornou. E a mãe dele torturava ele, amarrava no pé da cadeira, então batia muito. E ele fugia de casa por dias, e quando ele voltava, era espancado brutalmente. Aí, com 14 anos, ele já era um alcoólatra. Com 16, ele já era uma pessoa extremamente violenta. E com 18, ele passou aí a devolver para o mundo o ódio que ele acredita, né, que o mundo causou nele. E se tornou um serial killer. Como ele era um andarilho, ele não tinha casa, ele vivia pelo mundo aí, engraxando portas e portas de bares, vendendo lata. Então, assim, ele passou 30 anos perambulando aí pelo interior de São Paulo, estuprando e matando crianças. Ele matava uma criança em Itu, fugia para Rio Claro. De Rio Claro ele matava outra, ia lá para Potirendaba. Potirendaba ele matava outra. Então, assim, ninguém estabeleceu uma conexão, que era uma pessoa só matando todas essas crianças. Agora, Reginaldo, certamente o seu trabalho de investigação foi decisivo, foi fundamental para a polícia aí da sua cidade. Ele foi preso aí ou foi preso em Rio Claro? Em Rio Claro, né? Foi decisivo para que a polícia de Rio Claro prendesse o Orpinelli. Na verdade, a polícia de Rio Claro, ela fez um trabalho de investigação paralelo ao meu. É interessante que eu estava investigando os casos durante anos e a polícia de Rio Claro também estava investigando. A única pessoa que acreditava que existia esse serial killer era a delegada Sueli Isler e eu, só que nós não nos conhecíamos. Então, assim, eu estava conduzindo uma investigação e ela conduzindo outra, só que ela acabou pegando primeiro. E a minha investigação foi fundamental para esclarecer outros crimes, né, que o Orpinelli cometeu, praticou durante essas décadas aí, e não foi esclarecido pela polícia. Muitas vítimas nunca foram encontradas, inclusive.
como é que esse caso terrível brasileiro chamou atenção fora, a partir da série Instinto Assassino, do Discovery Channel, e da série Investigação Criminal do Netflix? Então, em 2010, eu escrevi o livro O Matador de Crianças. Essa aqui já é a segunda edição do livro, a terceira já está na gráfica para ser lançada agora. E quando esse livro saiu, ele teve, né, uma certa repercussão aí nos meios, e daí eu recebi um telefonema da Discovery Channel dos Estados Unidos, né, perguntando, mandaram um e-mail, na verdade, em inglês para mim, depois ligaram, perguntando se eu topava participar de um documentário sobre esse assassino, que era o programa Instinto Assassino. Daí eu participei, dei entrevista, tal, a gente ajudou a traçar o perfil psicológico do assassino, foi um programa muito bem feito, acho que foi exibido, se eu não me engano, em 150 países já. Se você clicar no YouTube lá, Instinto Assassino, Monstro de Rio Claro, tem um programa na íntegra. Nós fizemos esse programa com um sucesso aí mundial, e 3 anos depois o pessoal do Media Land me ligou também e queriam fazer um programa para a série Investigação Criminal, que foi para a Netflix, para o canal, para o SBT, e foi para mais um canal na época, que eu não me recordo qual. E com toda essa repercussão, acabou chamando a atenção também, né, de jornais norte-americanos, tanto que eu morei uma época em Miami, morei uma época em Nova York, e falei muito desse livro lá. Inclusive, recentemente, semana passada, o jornal Brazilian Times, que é o maior jornal brasileiro dos Estados Unidos, fez uma reportagem de página inteira sobre esse caso. Bom, como eu destaquei aqui, Reginaldo, até para a gente finalizar já esse tópico, você está prestes a colocar toda essa história nas telas do cinema nos Estados Unidos, você está em negociação para isso. Isso vai ser o quê? Vai ser um documentário ou vai ter um ator protagonista para o criminoso, para o Orpinelli? Você imagina quem nesse papel? Como é que vai ser? Então, os Estados Unidos é o país campeão, né? Posso dizer assim que eles são campeões aí mundiais em termos de serial killers. Eles são muito bons, né, em retratar histórias reais de serial killers e transformar em filmes, como já foi feito no filme Psicose, O Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13 e tantos outros aí. E agora eu recebi um convite de um estúdio, né, norte-americano, que também tomou conhecimento do caso, acho que através da Netflix, e me procuraram interessado em comprar os direitos autorais do meu livro para lançar um filme em Hollywood. Então não vai ser documentário, vai ser um filme mesmo aí, nos moldes aí do filme Psicose, eu acho que mais parecido aí com o Silêncio dos Inocentes também, pelo que eles comentaram comigo. Não é um estúdio gigante, mas é um estúdio aí que já fez vários filmes aí de sucesso. Eles fazem filmes até com um orçamento relativamente baixo, mas de grande sucesso aí mundial. Eles me procuraram, então vai ter um ator que vai interpretar o Orpinelli, eles vão reconstituir, né, toda a história baseada aí no meu livro. Era para mim ir para os Estados Unidos agora em março, já para a gente dar andamento nas negociações, mas por conta da pandemia aí, eu sendo brasileiro, eu não tenho green card, eu tenho só visto, né, de turista, então eu não posso ir para os Estados Unidos ainda sem tomar vacina, então assim, vai atrasar um pouquinho aí as negociações, mas eu acredito aí que até o final do ano, se eu puder ir lá, já assinarei esse contrato e terei mais informações aí concretas aí sobre o filme, mas vai acontecer. Muito bem, 12h25, um pouco atrasado aqui para o nosso intervalo. Sérgio Souza com a gente nos trabalhos técnicos do programa Gente que Fala de hoje. Serginho, vamos para o intervalo, 30 segundinhos a gente volta e na sequência vamos tratar dos traumas da infância que podem ser irreversíveis. Já já a gente volta. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. 12h26, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Mais um tema por aqui.
o caso do menino que foi acorrentado dentro de um barril pelo próprio pai em Campinas, interior paulista, comoveu o Brasil inteiro. Após passar por 2 hospitais, esse menino está agora em um abrigo, aguardando a definição do seu futuro. No entanto, há uma preocupação especial com o seu lado psicológico, já que vários estudos apontam que experiências traumáticas na infância podem alterar a estrutura do cérebro e, claro, aumentar o risco do desenvolvimento de depressão grave e outros distúrbios na vida adulta. Mônica Machado, o que os estudos apontam, dizem sobre a associação entre trauma na infância e depressão, entre trauma na infância e depressão, e entre trauma na infância e outros distúrbios também na vida adulta? O trauma de infância, ele desencadeia toda a vida psíquica de um indivíduo, né, na vida adulta. Então, com certeza, uma criança que é maltratada, uma criança que não tem ambiente favorável ao seu bem-estar, não tem um cuidado, né, dos primeiros pais, do primeiro contato, dos cuidadores, ela vai desencadear algum distúrbio, alguma depressão, né, algum tipo de depressão severa ou menor, ansiedade, e às vezes mesmo, como o jornalista estava falando, uma criança ela pode se transformar num perverso, né, na vida adulta, que se torna um psicopata, né, um serial killer. Então, tem muitas coisas que acontecem com uma criança que ela começa com maus tratos ou numa situação dessas que eu falei. Mônica, só pedir uma gentileza, vem um pouquinho mais para o centro da tela, vem aqui para a sua esquerda, fica melhor aqui para as nossas transmissões nas redes sociais. Agora, em especial, vamos tratar aqui, a gente puxou esse fio do novelo aqui, a partir desse caso do menino que ficou lá dentro do barril, sofrendo esses maus tratos por parte do próprio pai. O que se diz é que ele ficou pelo menos 30 dias em pé naquele barril até ser retirado dali. Enfim, o que pode trazer isso do ponto de vista psicológico para a vida adulta dele? Ele tem 8 anos de idade, né? 11, né? 11 anos. né? E provavelmente parece que desde os 8 anos eu li alguma coisa assim. Não, desde pequeno, né? As informações, desde os 3 anos de idade, ele sofreria maus tratos por parte do pai. Na verdade, ele é uma criança que ele já entende a vida com o sofrimento, né? De uma forma, ele recebe desses cuidadores os maus tratos, ele não recebe o cuidado devido que uma criança deve ter, né? Então, ele já entende que na vida dele é isso que ele tem que aceitar. Talvez até ele ter ficado dentro de um barril, uma criança com 11 anos, ela teria feito alguma coisa, né? Seria mais ativa. Então, ele já está condicionado a ser uma pessoa, um cidadão que tenha essas condições de vida. Provavelmente já tenha desencadeado uma depressão, algum tipo de síndrome, transtorno psíquico, com certeza por esse comportamento que é lhe dado para ele conviver na casa com a família. Quais serão os tratamentos necessários, Mônica? Vai depender muito do que ele vai apresentar como sintoma, né? Ele pode apresentar algum tipo até de retardamento mental, né? Por não ter convívio com outras crianças da idade dele, que é uma idade que ele precisa ter convívio, ele precisa aprender mais sobre a vida, a sociedade. E ele parece que ele não tem muito contato, ele só tem maus tratos. Então, é uma criança que precisa ser ensinada do zero mesmo, né? Então, pode ser que ele tenha uma depressão, pode ter várias patologias psíquicas, mas a gente só pode identificar mesmo conversando, sabendo como que ele vê a vida dessa forma. Quero pegar um outro viés aqui, aí eu vou recorrer ao Reginaldo. Reginaldo, até por conta da sua experiência na vida política e também todo o seu trabalho no jornalismo, como repórter investigativo, repórter policial, informações que temos a respeito deste caso, de que o Conselho Tutelar de Campinas já sabia há muito tempo a respeito dos maus tratos em relação a esse menino. Como é que o Conselho Tutelar
ou alguém no Conselho Tutelar poderia ser responsabilizado por isso, se de fato for constatado que eles já tinham essa informação. Mauro, eu estava louco para comentar esse assunto aí, até porque eu não falei sobre esse assunto ainda nas minhas redes, mas é muito interessante. Eu estava vendo o que a doutora estava falando aí, interessantíssimo. Tem 3 problemas gravíssimos aí nesse caso. O primeiro, a questão aí do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, para mim, foi omisso. Tá? Já havia denúncia, assim, já havia várias denúncias, porque aqui em Itu, eu trabalhei 15 anos como repórter policial, peguei vários casos de assassinatos, de maus tratos de crianças. Eu já me envolvi pessoalmente, tá, Mauro? Vou até ser sincero para você, eu já fui até processado por ter espancado um estuprador que matou uma garotinha aqui. Eu quase matei esse cara de tanto bater, eu perdi a cabeça mesmo, entendeu? Já assim, me envolvi em vários casos mesmo, daí até que eu tenho fama na cidade aqui, o Carlota é truculento e tal, mas assim, você trabalha nos meios policiais, você vê tanto crime envolvendo criança, tanta omissão, chega uma hora que você não aguenta, você perde a cabeça, entendeu? Uma vez eu quebrei uma câmera na cabeça aí do estuprador, então assim, voltando nesse caso aí, é assustador, foi do lado aqui da minha casa, foi em Campinas, né? Eu moro em Itu, foi a 25 minutos aqui. As 3 coisas que eu acho assim impactante. A questão do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi omisso no caso, já sabia, já tinha denúncias de vizinhos, eles já sabiam desse caso, mas não faziam nada. Por quê? O Conselho Tutelar hoje é muito politizado. O Conselho Tutelar ele fica subordinado ao gabinete do prefeito. Então, assim, eles são muito arbitrários, entendeu? Você vê, por exemplo, aquelas pessoas lá, ciganas, com crianças lá de 2, 3 anos explorando, praticando a mendicância na rua. O Conselho Tutelar não faz nada. Aí, quando vê um pai de família que precisa deixar o filho lá em casa, lá, o irmãozinho de 9 anos, com um de 8 em casa, para ir trabalhar, o seu tutelar vai lá, aprende as crianças, faz aquele carnaval. E num caso desse aí, de maus tratos, que tinham que ter agido, não fizeram nada. Então, assim, o Conselho Tutelar de Campinas tem que ser assim, penalizado, mas, infelizmente, Mauro, não vai acontecer nada, como eu disse, é um cargo subordinado aí ao prefeito, e para responsabilizar o Conselho Tutelar, vai ter que responsabilizar a prefeitura também. Então, assim, acaba não dando em nada. O segundo ponto que eu acho importante, esse garoto aí, o futuro dele é muito, assim, desesperador. Por quê? Esse crime, essa monstruosidade que estava acontecendo com ele aí, estava acontecendo, Mauro, com a complacência da família inteira dele. A irmã do marido sabia, entendeu? A mulher da marido sabia, a enteada sabia, então estava acontecendo com a complacência da família. Então agora eu vi hoje uma matéria que já tem uma vaquinha dando 50 mil reais para esse garoto. Agora os familiares vão querer cuidar, por quê? Para pegar o dinheiro, as doações que está chegando dos Estados Unidos, da Europa, mas e antes? Entendeu? Então, assim, o futuro desse menino eu não sei o que vai ser muito difícil. Eu acho que tem que ter uma adoção, uma família decente, adotar essa criança, levar para longe e apagar tudo isso que aconteceu. Okay. E o terceiro ponto, aí, pegando o gancho da doutora, que eu acho fundamental, é o complexo de Estocolmo, que esse garoto já desenvolveu. O que é o complexo de Estocolmo? O que aconteceu lá atrás na Europa, né? A pessoa fica presa tanto tempo com o sequestrador que a única pessoa que dá comida na boca dela, que conversa com ela, é o sequestrador. E quando a polícia chega para matar o sequestrador, para prender o sequestrador, a criança defende o sequestrador. Então, o menino, pelo que vi nas reportagens, ele falou que só concordava em ir com a polícia se a polícia não fizesse mal ao pai dele. Ou seja, o pai dele, perdão da palavra, é um monstro desgraçado, filho da puta, falando em português bem claro. E o menino estava defendendo o pai por quê? Porque o pai era a única pessoa que ainda, por mais que fazia aquela monstruosidade, mas era o pai que ainda lá dava comida na boca, dava água. Então ele acha que aquilo lá, como disse a doutora aí, ele já acostumou com aquela condição de tortura, de crueldade, e aquilo lá virou o novo normal dele, entendeu? Então, se o futuro desse menino, Mauro, se não tiver um tratamento psicológico muito forte, muito intenso, e tirar ele dessa família, ter uma adoção, para ele ter uma outra vida, o futuro dele é muito nebuloso. Pode acontecer até o caso igual do Urpinelli aí, entendeu? Que ser uma pessoa extremamente revoltada, como foi o Urpinelli, e querer devolver para o mundo o ódio que o mundo atribuiu para ele aí na infância. Muito bem. Olha, um outro assunto aqui, 12h35, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando aqui de saúde, do bem-estar das pessoas, também de comportamento. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que o número de atendimentos a pacientes com quadro de cálculo renal aumenta 30% no verão.
todos os anos. Isso acontece porque as pessoas transpiram mais e não ingerem o líquido suficiente. Além disso, os cuidados com a alimentação nas férias costumam ser deixados de lado, facilitando ainda mais o surgimento das temidas pedras nos rins. Dr. Maurício Bruschini, pegando aqui esse dado aqui da Secretaria Estadual da Saúde, o número de atendimentos a pacientes com quadro de cálculo renal aumenta 30% no verão. São sempre os mesmos pacientes já com pedras nos rins ou são novos que chegam para esse rol aí de pessoas afetadas por esse problema? Na verdade, são os dois, né? Os que já têm pedra, são formadores de pedra, eles aumentam a incidência de pedras, e pacientes que nunca tinham tido uma crise no calor, foi falado, toma menos água, a urina fica mais concentrada, mais escura, os cristais se depositam, formando as pedras, e ele vai ter a sua primeira crise de cólica. E quem teve cólica renal uma primeira vez tem 50% de chance de ter outras cólicas ao longo da vida. Então, é uma coisa importante no verão, agora com essa moda de academia, sempre estar bem hidratado. Eu digo que um parâmetro bom é se você vai urinar e a urina está muito escura, você está desidratado. Então, já sai do banheiro, já beba pelo menos 2, 3 copos de água. Acho que é um parâmetro fácil, todo mundo tendo um vaso claro, né? No vaso escuro, às vezes é difícil de ver, mas tendo um vaso claro em casa, você urinando, a urina está muito amarela, você já bebe água porque seu corpo está pedindo. E fora isso, a atividade física que faz você suar muito. No verão a gente sua muito porque também é muito calor. Esses últimos, o aquecimento global, né? Os verões têm sido muito quentes, né? Então a incidência de cálculos também tem aumentado. A gente calcula que 10% da população vai ter ao longo da vida uma crise de cálculo renal, o que é um número muito alto, né? Isso gera um custo também importante, né? Porque o cara com cólica renal não trabalha, vai para o hospital, às vezes tem que ser operado. Isso é um custo alto para o sistema de saúde. Então, é importante as pessoas se cuidarem. Não só tomando líquido, né? Como foi comentado, né? Que a dieta sai quando a pessoa tira férias, ela vai fazer churrasco, vai tomar refrigerante, vai comer coisas que não está acostumada. Então, quem come muito sódio, come muita carne vermelha, muita proteína, tem uma chance maior de formar cálculos. Então, tem que prestar atenção na dieta também. Quem é formador de cálculo tem que tomar cuidado. Então, tem a questão da dieta também. Não é garantia que a pessoa tomando a quantidade ideal de água por dia, ou seja, se hidratando adequadamente o tempo todo, não é garantia de que ela não terá pedras nos rins. É preciso prestar atenção na alimentação também. Sim, na verdade, com o aumento do líquido, a ingestão de líquidos, você vai minimizar ou vai alongar o período em que as pedras vão aparecer, mas não é uma certeza absoluta que ele não vai ter cálculo. Então, ele tem que se cuidar também na parte de ingerir o sódio, né? Ingerir sódio não é bom para a saúde para ninguém, e muita carne vermelha, muita proteína também não é bom. Então, tem que tomar cuidado com esse tripé. E aquelas pessoas que formam cálculos todo ano, essas daí tem que ir procurar um urologista, fazer um estudo metabólico, colhe a urina de 24 horas e dosa na urina o cálcio, citrato, fosfato, sódio e outras substâncias, para ver se tem alguma substância que está muito alterada, e aí, além da dieta, a gente vai dar um remédio, ou dar o citrato para diminuir a formação de cálculos, ou dar um diurético para ele eliminar não eliminar tanto cálcio na urina. Então, aí precisa de um tratamento médico específico para aqueles que formam muitos cálculos. Para aquele que teve uma primeira cólica e não forma cálculo todo ano, ou forma cálculo uma vez a cada 10, 15 anos, isso não justifica ficar dando remédio, mas ele tem que acompanhar, né? Fazer um acompanhamento médico e lembrar sempre que tem que tomar sempre muito líquido. A gente fala de 2 litros por dia, mas isso é relativo. Um dia que esteja muito quente, que ele tenha atividade física, pode ser que ele precise de 3 litros. No inverno, isso diminui, né? Se ele sua menos, vai precisar de menos líquido. Mas um parâmetro bom é urina escura, é falta de água. A prevalência maior dos cálculos renais nos homens ou nas mulheres? É um pouco mais em homens, mas é uma diferença não muito grande, mas um pouco mais nos homens. A razão deve estar ligada à alimentação, provavelmente. Sim, provavelmente, mas o cálculo também tem uma história familiar. Então, assim, quem tem um parente, um tio, uma mãe, um pai que teve cálculo, ele tem 40% de chance de ter cálculo na sua vida, entendeu? Então, não é que seja certeza que vai ter, mas quem tem um histórico familiar de cálculo aumenta em 40% a chance de ter cálculo. Então, é outra coisa importante, né? Se você tem parentes que têm cálculo, você se cuida,
porque você tem uma chance maior de apresentar cálculos durante a sua vida. E aquela história de, não pode tomar leite, não pode comer tomate, não pode... Isso é tudo muito relativo, tá? Porque, assim, nada em excesso é bom e ficar sem também não pode. Então, você tem que comer de tudo com moderação, sempre se lembrando de que o mais importante é a água. Eu falo água porque água é fácil, tem em todo lugar, custa barato, não engorda, né? Que a gente diz, né? Se você ficar tomando outras coisas, você pode até engordar. Suco natural, mesmo o suco natural que é saudável, mas o suco natural, um suco de laranja é um suco calórico. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes também. Bom, só quem tem cálculo renal sabe qual é a dor que isso provoca, né? Agora, além da dor, e que acredito que isso será resolvido com cirurgia, enfim, para extração de cálculo ou tratamentos para eliminação dos cálculos, além disso tudo, além da dor, o cálculo renal pode trazer algum comprometimento no funcionamento dos rins? Então, se você, por exemplo, se você tem cólica renal, tem a dor, você vai para o hospital e normalmente você vai tratar. Mas alguns cálculos, eles podem silenciosamente descer, obstruir o canal, né, que liga o rim até a bexiga, que chama ureter, e isso daí não ter dor nenhuma, e essa obstrução faz com que o seu rim dilate e perca a função. Então, a gente vê casos de pacientes que não tiveram dor, já tinham, e aparecem com o rim e já não parou de funcionar. Então, é importante que qualquer sintoma, qualquer coisa diferente, suspeite que é uma cólica renal, fez um exame de urina, apareceu sangue na urina, alguma alteração, fazer a investigação. Você pode ter um cálculo que está lá silencioso, ou ter um cálculo que está lá no rim, e às vezes tem cálculos coraliformes que ocupam todo o rim, e você vai perdendo função desse rim. Então, se você não cuidar, cálculo pode fazer você perder a função renal. E para finalizar esse tópico, doutor Maurício, o cálculo ou a pedra na vesícula é uma outra coisa, até porque são áreas diferentes. O rim é a área da urologia e a vesícula é a área da gastroenterologia. Do cirurgião gástrico. O cálculo no rim ele é formado basicamente de cálcio, né, 80% das vezes. Tem os cálculos de ácido úrico, numa porcentagem menor, tem os de cistinos, de infecção. Então, são esses os componentes do cálculo urinário. O cálculo da vesícula biliar geralmente é de colesterol, tá? Então, quando você tem cálculo na vesícula, a gente tira a vesícula toda, porque ela pode inflamar ou deixar o cálculo migrar, entupir o canal e a pessoa fica ictérica, né? Aquela pessoa que fica amarelo e dá uma colecistite aguda que pode ser um quadro grave e pode levar até a morte. Então, o cálculo da vesícula biliar tem que ser retirado também. 12h23, agora aqui no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Nós vamos para mais um intervalo, agora pilotando a mesa nossa, o Neildo Neres. Tudo bem, Neildo? Vamos lá para aquele intervalo, 30 segundinhos, vamos de volta. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Faltando 15 minutos para uma, programa Gente que Fala, que você acompanha pela Trianon AM São Paulo, Universal AM Santos e também nas redes sociais. Nosso próximo assunto, sempre tratando aqui nas quartas-feiras de saúde, bem-estar e comportamento, uma moda está conquistando os famosos, ou vem conquistando os famosos, é a vitamina intravenosa, conhecida como IV Drop ou Injection Bar. O tratamento mistura fluidos essenciais, eletrólitos, vitaminas e antioxidantes e promete hidratar, desintoxicar, embelezar cabelos e pele, auxiliar na perda de peso e principalmente aumentar a imunidade. Doutora Fernanda Cortes, essa moda entre os famosos, ou essa tendência entre os famosos, está em sintonia com a ciência médica? Está totalmente em sintonia com a ciência médica. Esse método ele apareceu nos Estados Unidos, ficou extremamente popular lá, e agora ele está chegando no Brasil. O método científico, médico, a grande diferença dele para absorção
oral, né, que a gente está acostumado, é o nível de absorção. Quando a gente faz na veia ou intramuscular, a gente tem uma absorção de 100% dos medicamentos ou do que a gente deseja, né, injetar e melhorar na pessoa. Depende muito, a aplicação ela é feita depois de uma anamnese, dos exames de sangue, então a gente faz um mapeamento da pessoa, do corpo da pessoa como um todo, e a partir disso a gente escolhe para que linha vai, mas ela é baseada em vitaminas, vitamina C, vitamina B12, ácido fólico, bioestimuladores de colágeno e de elastina que melhoram a pele, cabelo, unha. Para o emagrecimento, a gente usa termogênicos mais naturais, né? A grande ideia é acelerar o metabolismo, é fazer um processo de detox do metabolismo, então a gente limpar, acelerar os minerais que têm ação na tireoide, são antioxidantes, rejuvenescedores, depende muito da anamnese e de qual que é o objetivo do paciente. Mas eles são 100% eficazes e científicos. Eu fiz essa pergunta inicial, doutora Fernanda, sobre a sintonia desse coquetel, digamos assim, né, com a ciência médica, porque a gente vê muito que acontece como tendência entre os famosos, entre as celebridades, vira moda, acaba chegando na população. Então, é importante sempre alertar que vai usar isso quem pode e não quem quer. Vai passar por essa anamnese que você destacou. Sempre quem pode. A gente faz a anamnese, faz o mapeamento do corpo do organismo da pessoa e, a partir disso, a gente desenvolve uma linha de tratamento. Mas não é o paciente chegar e falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, é bem individualizado, é um protocolo seguro, individualizado, que é dependendo do que o próprio corpo precisa. E quais os resultados que já são obtidos a partir deste coquetel intravenoso, dessa vitamina? Os resultados são incríveis. A gente consegue melhorar a imunidade. Como tem absorção de 100%, a gente consegue, diferente, por exemplo, de uma via oral, que tem suco gástrico, briga química, depende muito da qualidade do intestino da pessoa. Enfim, a gente não consegue absorver 100% da medicação. Quando a gente faz intravenoso ou através da injeção, a gente tem uma absorção de 100%. Então, os resultados eles são muito mais rápidos. A gente consegue atingir o que a gente quer mais rápido, de uma forma completamente segura também. E isso está ligado à área da nutrologia? Quem tiver interesse nisso, procura ou médico nutrólogo? Primeira coisa é procurar um médico, tá? Para fazer as coisas com segurança. E nutrólogo ou ortomolecular. A gente é acostumado com essa parte de metabologia, então metabolismo, aplicação endovenosa, vitaminas, minerais, mas sempre procurar um médico, nutrólogo ou ortomolecular. Como é que funciona na prática? É uma aplicação só? Existe um tratamento mais prolongado? Não, depende muito dos exames. Não é uma aplicação. Normalmente, a gente faz de 4 a 6 aplicações, mas depende muito do grau de deficiência da pessoa, dos exames da pessoa, do que a gente quer atingir, do protocolo que a gente vai colocar. Mas, basicamente, são de 4 a 6 aplicações. Geralmente, o que vocês encontram justamente para fazer essa suplementação a partir desse coquetel? O que vocês encontram de deficiência, basicamente, nas pessoas que mais é preciso fazer esse complemento, essa suplementação? Principalmente baixos níveis de vitamina D. Vitamina D é a principal vitamina do corpo, né? Vitamina do sol. Hoje, por conta dos nossos hábitos de vida, trabalho, é muito difícil a gente conseguir um tempo para tomar sol. Então, principalmente vitamina D, ela é formadora de colágeno. Vitamina D melhora a imunidade. Tem um monte de estudo com vitamina D e depressão, ansiedade, ela forma cálcio. Vitamina B12 e ácido fólico também são 2 vitaminas muito importantes para disposição, memória, concentração, foco. A gente adquire elas através da alimentação. Deficiência dos minerais, selênio, zinco. Como a grande maioria das pessoas não tem uma alimentação adequada, uma alimentação muito pobre, tem aí excesso de outros inflamatórios, então cigarro, álcool, estresse, a gente acaba tendo uma deficiência de vitamina, mas é uma das que eu mais vejo na clínica, é vitamina D, B12, vitamina C e os minerais. Tem algum trabalho paralelo com a sua área, a nutrologia e a endocrinologia? As coisas me parecem correlatas, não? Sim, são bem parecidas, né? O trabalho na prática ele é bem parecido. A diferença de um endócrino é mesmo por conta desses tratamentos. A gente foca muito mais em metabolismo, hormônio, nessa suplementação de vitaminas, mas é bem parecido com a parte de endocrinologia. Pessoal, 12h50, eu já tenho aqui perguntas da nossa audiência chegando. Eu vou começar com a Mônica. Mônica, a Juliana Rocha, nossa audiência no Instagram, e ela pergunta para você o seguinte:
Estamos enfrentando uma epidemia de agressividade. Esse é um fenômeno local ou mundial? A Juliana Rocha no Instagram que pergunta, Mônica. Se é um fenômeno local ou... Ela pergunta, estamos enfrentando uma epidemia de agressividade? São duas perguntas em uma. E se esse é um fenômeno local ou mundial? Tá. Na verdade, a agressividade, né, ela pode ser mundial mesmo, porque muita novidade, tudo acontecendo com muita rapidez, muita informação. Essa pandemia no Brasil, no mundo, né, que ela transformou a vida de muitas pessoas, muitas incertezas, isso tudo pode ser transformado, sim, numa agressividade que é gerada pela ansiedade do dia a dia, pelo estresse, pela saúde mental mesmo da pessoa, né, pela parte psíquica dela. Então, realmente, é uma forma das pessoas poderem extravasar, né, o sentimento que elas têm. É através da agressividade, colocando em prática, né, no dia a dia, sem que percebam. É uma coisa inconsciente que coloca pro consciente, né, mas as pessoas não estão sabendo como lidar com tudo isso. E o caminho passa a ser buscar ajuda profissional para saber lidar, não é isso? Exatamente. O mundo, né, precisa de ajuda na saúde mental, psicológica, seja ela de que forma, né? Porque as pessoas precisam, mesmo que falem, eu não preciso de ajuda psicológica, eu sei resolver a minha vida, mas às vezes é necessário uma ajuda profissional para organizar os pensamentos, para ver como ela está se colocando, né, nessa vida para as pessoas. Então, é muito importante ter esse acompanhamento psicológico, sim. Mais uma pergunta aqui da nossa audiência. Agora, doutor Maurício, o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente aqui participando. Obrigado pela pergunta, seu Jaime. Quais são os primeiros sintomas de um possível câncer de próstata? Pergunta aí. Então, o câncer de próstata, normalmente, ele só vai dar sintoma quando ele já está numa fase avançada, porque ele vai começar... A próstata tem uma parte que cresce naturalmente em todos os homens, que se chama hiperplasia benigna. Essa hiperplasia benigna é que vai dar os sintomas: dificuldade para urinar, jato fraco, vai toda hora no banheiro, levanta muito à noite para urinar. Então, isso daí, 20%, 30% dos homens, a partir dos 50, 60 anos, vão ter. O câncer de próstata, normalmente, ele não dá sintoma. Ele só dá sintoma quando ele já cresceu muito e vai começar a atrapalhar para urinar, porque normalmente ele cresce na periferia da próstata, não cresce na parte central, que dá mais sintomas. Então, por isso que é importante todo homem, a partir dos 50 anos, procurar seu urologista, fazer o PSA, seu toque retal e acompanhar, porque se você vê uma alteração no toque ou no PSA, você vai suspeitar de um câncer e vai fazer a biópsia. E quem tem antecedente... Quem tem antecedente familiar de ter um parente direto com câncer de próstata, pai, tio, irmão, avô, ele começa com 45 anos a fazer seus exames. E essa sua explicação de que o câncer de próstata ele aparece na periferia da próstata e não no centro, não no núcleo, que aponta para a necessidade do toque retal, que é para poder perceber como é que está justamente a periferia da próstata. Exatamente. Assim, não é que todos os cânceres são na periferia, mas 70%, 80% são. Então, é uma grande maioria, a gente consegue... Às vezes, numa fase mais avançada, ou às vezes mesmo com PSA normal, alguns pacientes têm o toque alterado e justifica fazer uma biópsia para ver. Então, isso é importante, procurar o câncer de próstata e não ficar esperando o sintoma, porque eles demoram para aparecer. Nossa audiência no YouTube, Rodrigo Pessoa, obrigado aqui, Rodrigo. Ele pergunta para você, Reginaldo, como o seu trabalho de investigação é visto pela polícia, já que você se envolve pessoalmente em algumas perseguições. Bem brevemente, Reginaldo. Olha, tudo que eu tenho feito aí como repórter policial nos últimos 15 anos foi exatamente para ajudar, né, a polícia. Como eu disse aqui em Itu mesmo, eu ajudei a esclarecer inúmeros assassinatos aí de crianças, de mulheres, alguns casos, inclusive, que a própria polícia não tinha, né, autoria do crime, nem suspeitava, porque as pessoas confiam muito mais, se você é jornalista, as pessoas confiam muito mais em passar uma informação para um jornalista do que passar, às vezes, para um policial. A pessoa tem medo de se envolver, né? Então, assim, não tenho problema com a polícia, não. Já rolou um ou outro atrito, algumas filmeiras, às vezes rola, até quando eu participei da Discovery, por exemplo. Poxa, mas por que ele não a polícia? Não, porque foi o cara que ajudou a esclarecer vários casos, não foi a polícia daqui da cidade de Itu, né? Foi a polícia de Rio Claro, e o Carlota participou de várias partes da investigação. Então, assim, até rola um pouco de ciumeira, mas meu relacionamento com a polícia sempre foi bom.
Doutora Fernanda, Vera Lima também sempre participando com a gente, aqui no Facebook, ela pergunta quais têm sido os procedimentos mais procurados para emagrecer e se é seguro fazer algum regime mais radical, segundo ela aqui, para quem está no isolamento. Acho que para quem está no home office, né? Pensando em regime extremamente radical, eu não aconselharia nessa época, tá? Dietas extremamente restritivas, elas têm uma tendência a baixar a nossa imunidade nessa época de Covid, enfim, a gente tem que procurar coisas que auxiliam na nossa imunidade, que aumentam, e os procedimentos, eles são extremamente seguros, são individualizados, personalizados, mas são extremamente seguros. Doutora Fernanda, você está com a palavra, o nosso tempo já caminhando para o final, faltando 4 minutos para 1. Eu vou pedir aqui a sua mensagem final, sua despedida, bem breve. Eu agradeço pelo convite, foi ótimo. Quem tiver interesse, entre em contato com a clínica e muito obrigada pelo convite. Seus canais? Principalmente pelo da clínica, é @sevclínica e @doutora Fernanda Cortes. Reginaldo Carlota, bem brevemente sua despedida, seus canais. Mauro, muito obrigado pela oportunidade aí. Meus canais, Reginaldo Carlota aí no Facebook, Reginaldo Carlota no Instagram. Meu livro, Matador de Crianças, pode ser encontrado aí na Amazon ou no Mercado Livre. Muito obrigado pela oportunidade. Mônica Machado, seus canais, sua despedida. Obrigada pela participação. Meus canais é @Mônica Machado, psicóloga, e AME-se Clínica de Psicologia. Obrigada pela participação. Obrigado. Doutor Maurício Bruschini, seus canais, sua despedida. Obrigado pelo convite. O Instagram, Dr. Maurício R. Neto. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, nessa edição de quarta-feira, sempre tratando de saúde, de comportamento, de bem-estar. Participaram com a gente hoje Dr. Maurício Bruschini Rodrigues Neto, urologista, também a doutora Fernanda Cortes, nutróloga, médica ortomolecular, a psicóloga Mônica Machado e o jornalista e escritor Reginaldo Carlota. Na mesa de som com a gente, o Neildo Neres, no comando geral da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte e também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, faltando 1 minuto para 1. Tchau, até amanhã.